Boa noite, meu nome é Janson Bernardo Soares, eu sou licenciado, bacharel e mestre em História pela UFRN e atualmente curso doutorado nessa instituição também. Eu gostaria de iniciar essa fala agradecendo a oportunidade que o Memorial do PNLD me concedeu de falar um pouco sobre esse objeto de pesquisa que eu tenho estudado ao longo da última década e pela oportunidade que eu tenho de falar um pouco sobre a minha experiência de trabalho com esse material. Então, o primeiro contato que eu tive com o livro didático fora do ambiente escolar foi no Memorial do PNLD. No ano de 2010, a professora Margarida, ela me convidou para fazer parte da equipe que iria organizar esse material. Então, basicamente, a nossa função era organizar, catalogar, higienizar, digitalizar e dispor esse material em um banco de dados para que ele pudesse ser acessado por outros pesquisadores. Então, basicamente, nesse momento, eu ainda não tinha ideia que o livro didático ia ser o meu objeto de trabalho. O livro didático, na verdade, ele estava ali muito mais como uma função que eu exercia dentro do memorial, dentro da organização do memorial, e que eu ia trabalhar com ele ao longo do tempo, pensando ele em sua materialidade. Então, foi nesse contato que eu pude ver a diversidade que esse material tinha. Uma diversidade que ia desde o fato de você ter várias coleções diferentes, numa mesma edição do PNLD, a você ver também livros que eram de 96, de 2010, então você tinha essa diversidade que estava ali o tempo inteiro visível aos nossos olhos dos que trabalhávamos com esse material. Então, era muito comum você abrir uma caixa daquelas e começar a se surpreender com os livros que você ia vendo, inclusive livros que fizeram parte da minha trajetória escolar. Então, esse livro, a princípio, quando eu comecei a trabalhar com ele no memorial, eles eram muito naturalizados para mim. Então, eu basicamente conseguia ver apenas um livro que tinha imagens, um livro que possuía atividades, que possuía alguns textos, uns boxes, e que eu tinha utilizado na sala de aula. Essa naturalidade, autores como Alain Chopin, por exemplo, afirmam que ela tem a ver com essa coisa que é o livro didático. Ele existe em grande quantidade, ele sempre está disponível para as pessoas, então você tem contato com eles em vários momentos da vida, seja como estudante, seja como pai de um aluno, seja como professor. Então o livro didático era bastante presente na vida da gente e a gente acabou naturalizando esse material. Então eu não consegui olhar para ele e pensar, vou fazer uma problemática histórica para poder trabalhar com isso. Não era isso que eu via. Eu via ali muito mais aquela diversidade. Foi somente em 2011, quando a professora Margarida me convidou para fazer parte das avaliações do Programa Nacional do Livro Didático de História na UFRN, que eu comecei a perceber o capital intelectual que estava envolvido naquelas produções. Então você não tinha apenas autores, editores, mas você tinha, por exemplo, técnicos do MEC, avaliadores, você tinha coordenadores de área, funcionários técnicos, todos eles trabalhando ao mesmo tempo para que, no começo do ano, os livros didáticos pudessem chegar nas escolas de todo o Brasil. Isso para mim fez uma diferença muito grande. Por quê? Porque eu sou oriundo de escolas públicas. Então, basicamente, o livro didático que a gente recebia era esse livro que passava pelas avaliações. Era o livro que chegava até a gente. Então, eu pude ver o que acontecia antes do livro chegar à escola. E foi aí que eu comecei a ter um interesse pelo que era essa avaliação. Foi aí que eu comecei a ter interesse pelo que era essa política pública do Programa Nacional do Livro Didático. Foi aí que eu consegui perceber que a política pública ela podia também ser alvo de estudo. Isso tem a ver muito com a ideia que a professora Margarida, como minha orientadora, sempre defendeu de que todas as atividades que nós realizamos, elas são passíveis de reflexão, elas são passíveis de análise. Então, ali, aquele trabalho que eu tive de carregar caixas, tirar livros, higienizá-los, esse processo era um processo também que merecia reflexão. A minha estada na secretaria da avaliação do Programa Nacional da Edição de História também era uma coisa que merecia a minha reflexão. E foi isso que a professora sempre me encorajou e quando eu tive a oportunidade, eu passei a tentar pensar, certo, de que maneira a gente pode olhar essas avaliações de forma que elas pudessem ser pensadas como
como objetos da pesquisa em história, né? De que maneira eu poderia olhar para os documentos que as avaliações produziam e pensar, certo, como é que isso pode ser utilizado numa pesquisa em história e de que forma esse tipo de reflexão poderia colaborar com o desenvolvimento da política pública, né? Eu acho que essa é uma coisa que sempre me passou pela cabeça quando a gente começou a discutir sobre isso, que é a questão de ocupar os lugares de poder relacionados a esses materiais como especialista, no sentido de que colaboração meu trabalho, que colaboração a minha pesquisa pode dar em relação a uma política pública que acaba atendendo os jovens carentes de todo o Brasil, né? Então, foi a partir disso que veio a ideia do mestrado na UFRN, né, de trabalhar o livro didático, o Programa Nacional do Livro Didático, como objeto de pesquisa, né? Isso se deveu também ao trabalho que eu fui desenvolvendo em paralelo, né? O Memorial do PNLD, ele estava trabalhando ali com os livros didáticos, mas ao mesmo tempo a gente estava, por exemplo, fazendo pesquisa bibliográfica, tentando levantar quais eram as pesquisas de mestrado e doutorado que já haviam sido feitas em relação ao livro didático de história. Então, basicamente, nesse trabalho, né, de juntar textos, artigos, teses, dissertações, a gente começava a observar onde é que haviam lacunas na pesquisa, né? Onde é que a gente podia atuar de forma a refletir sobre algo que não havia sido ainda refletido, né? E isso tem a ver com a ideia de você produzir uma boa revisão bibliográfica, né? E aí chegou a ideia que era a de pensar como os critérios de avaliação do Programa Nacional do Livro Didático, eles se transformaram ao longo do tempo, né? Vejam só, a experiência que eu tive no memorial, pensando no livro, enxergando a política pública. Depois disso você tem esse momento em que eu comecei a perceber o que estava envolvida na política, né? O que estava envolvido na distribuição, na avaliação, na análise desses livros didáticos que vão para a escola, né? Então foi a partir disso que eu comecei a pensar a transformação desses critérios de avaliação, né? E aí eu produzi o trabalho que foi intitulado como Espaço Escolar e Livro Didático de História no Brasil, a institucionalização de um modelo a partir do Programa Nacional do Livro Didático, de 1994 a 2014. Então, esse trabalho foi um trabalho que basicamente ele permitiu que eu percebesse como houve um investimento na pluralização do processo de avaliação, né? Seja convidando avaliadores de vários lugares do país, seja pensando como as demandas dos grupos sociais estavam sendo colocadas e como elas apareciam nos editais do PNLD, né? Como as questões de cidadania, né, que estavam presentes ali naquela avaliação, elas haviam sido construídas. Questões de cidadania, inclusive, que estão atreladas à ênfase que a gestão do Partido dos Trabalhadores, principalmente no presidente Lula e na atuação do Fernando Haddad como ministro da Educação, né, de você ter a intensificação dos valores constitucionais na avaliação. Então, você tinha ali questões como equidade, respeito, diversidade, elementos que não eram novos, mas que não haviam sido ainda enfatizados como necessários a se pensar ao livro didático. Então, foi nessa pesquisa em que eu pude observar como os critérios estavam sendo construídos, qual era a ideia de livro que estava sendo construída, né? Como esse processo ele foi sendo construído ao longo do tempo, né? Ele não nasce pronto, na verdade tem toda uma questão ligada às disputas sociais, às demandas sociais, às formas que o Estado abre a discussão e o ouvido a essas demandas sociais. Então, por exemplo, as secretarias especiais tiveram um papel fundamental nessa transformação da avaliação, porque eram essas secretarias que iam captando ali o que os movimentos sociais
estavam apontando como necessários a sua representação. Então, o movimento negro estava dizendo, como é que a gente quer ser representado no livro didático? O movimento indigenista estava dizendo, como é que a gente quer ser representado no livro didático? E isso tem a ver não apenas com uma questão de politicamente correto, mas uma questão de atender a essa diversidade que o Brasil possui, que deveria ser pensada para o material que ia atender a toda a população ao longo do território nacional. E aí, é do aprofundamento dessa discussão que surgiu o projeto de doutorado que atualmente eu tenho trabalhado. E isso vem da onde? Era muito comum ir a alguns congressos e às vezes encontrar com algumas pessoas e elas disseram, o Estado determina como o livro didático deve ser. Eu tinha feito parte das avaliações, eu tinha tido contato com muitos pesquisadores de ensino de história que também trabalhavam com o livro didático de história. E todos os debates levavam a crer que não, o livro didático não é uma coisa que é imposta não tem um modelo imposto pelo Estado. O que você tem muito mais são disputas sociais em torno disso. Então não era o Estado que dizia como o livro tinha que ser, mas eram as disputas sociais que se estabeleciam, que levavam a avaliação a determinadas direções. Então foi a partir dessas ideias que eu ouvi, o livro didático ele é imposto pelo Estado, que aí eu senti vontade de estudar os autores de livros didáticos. E aí eu me deparei com a ABRALE, que é a Associação Brasileira de Livros Educacionais, a instituição que atualmente eu tenho pesquisado, justamente para a gente tentar pensar quais são os conceitos de livros didáticos que transitam na relação entre os autores e o Estado brasileiro. O próprio conceito de livro didático ele não é necessariamente um conceito dado, mas ele é um conceito que está disputado socialmente. A linguagem tem essa função, a linguagem acaba funcionando como esse elemento que vai recortando, vai estabelecendo uma relação dialética, o que é a sociedade, ou o que são os elementos que compõem a sociedade. Então o livro didático não está longe disso. Então você tem uma disputa conceitual em torno do que é o livro didático. E esse é um trabalho que visa justamente pensar isso, como é que você tem um conceito, como esse conceito entra e disputa, como a disputa em torno desse conceito materializa o livro didático. Então você tem aí um movimento que passa da ideia às coisas, das coisas às ideias, e aí você tem esse movimento que é ondulatório, que você tem essa transformação entre a ideia até ela chegar ao que é o livro didático em si, que é o material que chega à escola. O outro objetivo dessa minha pesquisa é justamente tentar pensar a pluralidade dos sujeitos na narrativa. Então, você tem uma narrativa que só olha o Estado, não, você tem uma narrativa que só olha os autores, isso acaba fazendo com que você tenha uma narrativa histórica que seja pobre. Então era necessário ver vários sujeitos para começar a dar uma pluralidade a essa história, que é a história do livro didático, mas também que é a história da política pública do Programa Nacional do Livro Didático e como isso tem se consolidado no Brasil. Então, percebam bem, esse processo que eu acabei de narrar é um processo que tem a ver com o amadurecimento intelectual. Então, ele tem a ver com essa coisa de começar a ver o livro de forma natural, mas ao mesmo tempo ir transformando essa naturalidade em problemática. Então, por que é que eu vejo o livro como natural? Então, eu acho que essa foi a primeira reflexão que me chamou a atenção. Então, por que o livro didático para mim parece natural? Eu não consigo ver ele como um objeto de pesquisa. Depois disso, foi tentar entender o que é que está envolvido na produção desse livro. E eu acho que agora, nesse momento, você tem uma complexificação dessa discussão que certo, como é que o livro didático é então construído socialmente? Como o livro didático é um fenômeno social, ele é produzido. Então, basicamente, eu vejo essa minha trajetória como esse processo de amadurecimento, mas também da tomada das minhas atividades, que eram atividades práticas, que eram atividades manuais,
em reflexão intelectual, né? Ou seja, são parte do mesmo processo, né? São parte da mesma coisa. Então, ao mesmo tempo que eu estava organizando livros didáticos, eu estava produzindo reflexões sobre isso, né? Então, não existe uma separação, não existe uma dissociação entre uma atividade manual e uma atividade intelectual. Não, as duas fazem parte do mesmo processo, que é o processo de investir tempo, que é o processo de investir trabalho, de investir força, no lidar com algum objeto, né? Então, basicamente, foi essa a minha experiência. Eu agradeço novamente muito pela oportunidade e espero que quem tem acesso a esse material possa ver ele também como um incentivo a mergulhar mais fundo no livro didático, mergulhar mais fundo no que é o Programa Nacional do Livro Didático e poder produzir coisas novas, como eu tenho visto ao longo desses anos, trabalhando com esse material, que é o material produzido pelo Programa Nacional do Livro Didático. Então agradeço a todos e uma ótima noite.